Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Aleluia. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com essa irmã que está do seu lado. Aleluia. Vamos fluir juntos? Amém? A palavra de Deus diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga que me venha ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Pai, essa é a Tua palavra, nós cremos na autoridade da Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra é poderosa para instruir os nossos corações, para admoestar-nos, e nós Te pedimos que essa tarde, essa palavra que é viva, ativa, poderosa, fale aos nossos corações. Pai, nós não viemos aqui só para um evento, nós não viemos aqui só por causa de um chá, ou por causa do tempo de comunhão que nós teremos após esse momento. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir aquilo que está no teu coração, nós queremos ser alinhados naquilo que é a tua vontade para nós. Por isso, Deus, nos conceda uma mente alerta, um coração cativo. Pai, que essa tarde o Senhor encontre terrenos férteis, que terras férteis sejam os nossos corações, que a tua semente germine a 100 por 1 sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui porque nós temos expectativas em te ouvir, nós temos expectativas em conhecer aquilo que está no teu coração. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos livre de toda distração, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor já preparou para cada uma de nós. Nós somos gratas ao Senhor por essa tarde, te pedimos que o Senhor flua com graça, unção e autoridade sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos essa história, eu confesso para você que a história de Marta e Maria é uma das histórias lindas e intrigantes que a Bíblia nos traz. Porque se você olha essa história, você vai ver que Marta e Maria eram uma das amigas de Jesus. Nós podemos dizer que elas eram amigas de Jesus, porque ao longo do seu ministério nós vamos ver Jesus construindo um relacionamento com aquela casa, com aquela família. É lindo observar que haviam tantos homens que andavam com Jesus, mas de uma forma especial, Marta e Maria caminhavam próximo dele. E ele não vai dizer apenas que Marta e Maria eram discípulas, mas na verdade elas eram consideradas como amigas de Jesus. E se você olha essa história, o texto vai dizer que um determinado dia Jesus estava seguindo viagem, e então ele decide entrar em uma aldeia. Quando ele está passando por aquela aldeia, ele decide então se hospedar na casa de Marta e Maria, né? Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. Você deve se lembrar da história, quando Jesus ressuscita Lázaro. O texto vai dizer que eles então decidiram abrir as portas para Jesus. Eles decidiram hospedar Jesus na casa deles. Eles deixaram que Jesus entrasse em um lugar maior de intimidade dentro da família deles. Porque uma coisa é certa, Jesus andava por muitas partes, Jesus andava por muitas regiões, mas Jesus não se hospedava na casa de todos, mas na casa de Marta e de Maria. O texto vai dizer que Jesus escolheu entrar ali, e o interessante é que elas decidiram abrir a porta para Jesus. Aquela família deixou Jesus entrar, e porque elas deixaram Jesus entrar, elas viveram realidades que outras pessoas não viviam Jesus.
Jesus. Sabe, quando nós olhamos essa história, nós vamos ver uma situação um tanto quanto interessante, porque no versículo 40, a palavra diz assim, que Jesus entra lá, né? E o texto diz que Jesus fala assim, Marta se agitava de um lado para o outro, ela estava ocupada com muito serviço. Então Jesus se aproximou e disse, então ela se aproximou de Jesus e disse, Senhor, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga que ela venha me ajudar. O que está acontecendo aqui? Jesus decide passar naquela aldeia, ele decide se hospedar na casa de Marta e Maria. Quem aqui já recebeu uma visita inesperada? Gente, quando você recebe uma visita inesperada, é uma correria, uma loucura, porque você sai jogando tudo para o quartinho da bagunça. Tira esse negócio daqui, menino, vamos arrumar essa casa, a visita chegou. Não é verdade? Quem aqui já ficou desesperado quando a visita chegou? Marta estava nesse lugar. Marta estava justamente nessa situação, porque Jesus chegou de última hora. Eles não estavam esperando a visita de Jesus. Jesus chegou de última hora. Agora, o interessante quando nós olhamos essa história, porque aqui nós vamos encontrar dois perfis. Nós temos o perfil de Marta, que ficou desesperada quando a visita chegou e tinha que arrumar a bagunça toda da casa. E do outro lado tem Maria. Por quê? Porque dentro das nossas casas sempre vão ter esses dois perfis. Tem aquele que quando a visita chega, ele quer ficar desesperado para arrumar tudo para a visita. E tem aquele que quando a visita chega, quer ficar sentado conversando com a visita. Alguém se identifica? Eu lembro quando eu era criança, quando eu era nova, aí chegava a visita em casa, a minha mãe falava, corre, corre, ajeita as coisas. Aí sempre tinha um dos meus irmãos que ficava quieto. Aí o outro virava e falava assim, eu não vou ajudar não, olha lá meu irmão, tá sentado, né? Dentro de casa não é assim, gente. Sempre tem um que faz as coisas e o outro fica sentado lá querendo conversar. E era justamente isso que estava acontecendo aqui. Quando nós olhamos essa passagem, de imediato, nós vamos dizer que quem que está errado aqui? Quem que está errado nessa situação? Marta ou Maria? Fala para mim. Quem que está errado? Não, gente, vamos lá. Sem espiritualizar o negócio. Chegou visita na tua casa, a casa está bagunçada. Marta está tentando arrumar a casa para visita. Maria está sentada. Quem que está errada? Eu sei que vocês sabem o restante da história. Mas naturalmente, a nossa história diria que quem está errada? Maria. Se você olha de imediato, querido, quem está errado aqui, se você olha, quem está errado é Maria. Por quê? Porque chegou uma visita, querido. Deixa eu falar algo para você. O texto vai dizer que Marta fica brava e fala com Jesus. Você não vai falar nada com ela? Mas sinceramente, todo mundo, vamos lá. Todo mundo quando olha esse texto já pensa assim, lá, Maria está errada. Mas vamos ser sinceros. Se Jesus chegasse na sua casa, eu duvido que você ia dar arroz com ovo para ele comer. Se Jesus chegasse na minha casa, eu não ia dar arroz com ovo para ele comer. Eu já ia caçar o que tinha de melhor para tentar fazer para ele. Você concorda comigo? Gente, se uma visita normal já é assim, imagina Jesus. Você está aqui comigo? Se uma visita comum já é assim, imagina eu não estou falando de homem chegando na sua casa, estou falando de Jesus de Nazaré, o Criador dos céus e da terra. O verbo estava entrando na casa de Marta. Ela, lógico que ela ia querer fazer o melhor. É natural. Se você olha de imediato, você vai ver que havia algo que estava acontecendo aqui. Só que quando Marta chega para Jesus para falar com ele, Senhor, o Senhor não importa de ver minha irmã sentada aí. Sabe o que é interessante? Porque Marta, preste atenção nisso. Marta estava preocupada em arrumar a bagunça externa e Jesus denuncia a bagunça interna que estava dentro do coração de Marta. Porque ele vai dizer, Marta, Marta, gente... Quando mãe chama 2 vezes o nome, você pode saber que lá vem, não é verdade?
Quando vem, Marta, Marta. Quando Jesus te chama 2 vezes pelo nome, meu Deus do céu, é muito pior. E olha Jesus falando com ela, Marta, Marta. Pergunta aí o nome dessa irmã que está do seu lado, vai, pergunta o nome dela. Qual que é o nome dela? Aí você vai falar assim com ela, repete o nome dela e fala, Marta, Marta. Pergunta do outro lado também para ela não ficar com ciúmes, vai, fala o nome dela assim, igual Jesus, Marta, Marta. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos essa história, o texto vai dizer então que Jesus diz para ela, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Sabe, querido, quando nós olhamos essa história e a partir daqui, o texto vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. E essa tarde eu queria falar um pouquinho com você sobre escolhendo a melhor parte. Escolhendo a melhor parte. Aprendendo com Marta e Maria, o que você precisa fazer para viver a melhor parte. O primeiro ponto que eu encontro aqui é que para que você viva a melhor parte, muitas vezes, preste atenção nisso. Para você viver a melhor parte, muitas vezes você vai precisar abrir mão de coisas que são legítimas. Porque, vamos ser sinceros, Marta não estava errada em querer fazer o melhor dela para Jesus. Talvez se Jesus chegasse à nossa casa, sinceramente, eu duvido que você ia ficar sentada se você não ia tentar fazer o seu melhor para Ele. Quando nós olhamos essa história, nós vamos ver que o que Marta escolheu fazer era necessário. O que Marta escolheu fazer naquele momento talvez fosse a prioridade para ela. Era algo necessário. Preste atenção, era legítimo o que Marta decidiu fazer para Jesus. Era legítimo o que ela queria fazer, porque ela queria servi-lo. Ela queria fazer para Ele aquilo que era melhor. Só que muitas vezes nós, na nossa caminhada, nós não percebemos como que as distrações nos roubam do lugar da prioridade. Preste atenção, aquilo que Marta estava fazendo era legítimo, não estava errado, mas no momento não era prioridade. Ela deixou que uma distração tirasse ela do lugar daquilo que era prioridade. Sabe o que é interessante, querido? Que as distrações não roubam a visão do que é importante. Ela sabia que Jesus era importante, por isso Ele tinha que ser servido. A distração não rouba a visão de você daquilo que é importante, mas ela rouba o seu tempo, impedindo você de desfrutar daquilo que é prioridade. E a pergunta que vem ao meu coração para você hoje é: o que está te distraindo a ponto de você se ocupar com coisas que são legítimas, mas está deixando de lado aquilo que é prioridade? Se você olha essa história, Marta não estava errada em servir Jesus, sabe? Mas quando Jesus chega, naturalmente as prioridades elas se invertem. Quando Jesus chega, naturalmente as coisas mudam. Sabe o que eu olho esse texto? Eu olho para Marta, sinceramente, eu me identifico com a Marta. Gente, uma visita chega na minha casa, eu vou ficar sentado conversando com a visita? Não vou dar nenhuma água para ele. Minha mãe me ensinou, né? Alguém aqui mais? Sabe, quando eu olho essa história, não era que o que Marta estava fazendo estava errado, porque Jesus não diz que o que Marta estava fazendo era errado. Ele diz que ela não escolheu a melhor parte. Então, alto lá, não vamos condenar Marta, porque Ele não fala que ela pecou. Ele não fala que ela errou quando ela decidiu servi-lo. Ele não vai dizer isso. Ele fala que ela não escolheu a melhor parte. Sabe, quando eu olho esse texto, o que traz ao meu coração é que a questão de Marta não era o fato dela servir, mas era o coração dela enquanto ela servia. Por quê? Porque uma coisa, eu não sei você, eu lembro lá em casa, quando chegava, lá em casa, gente, minha mãe é a irmã do Coque. Você conhece minha irmã do Coque? Minha mãe.
E às vezes iam os pastores lá em casa, tinha um profeta que ia lá, que falava, meu Deus, né? Tudo assembleando, gente, pensa, era o reteté. E eu lembro que a minha mãe falava assim, vai para a cozinha e prepara não sei o quê. Gente, a gente estava na cozinha, mas o ouvido estava lá na sala. Por quê? Porque eu queria ouvir, eu também queria receber, eu queria receber daquilo que estava disponível. Quando você olha a história de Marta, preste atenção, a questão não era o serviço, a questão era o coração de Marta enquanto ela servia, porque ela podia muito bem estar servindo com um coração ansiando ouvi-lo. O problema de quem inverte, troca aquilo que é prioridade por aquilo que é legítimo, é que essa pessoa, quando tira o que é prioridade do centro, ela vai para o lugar que é chamado o lugar da murmuração. Se você olha essa história, você vai ver que o problema não era só o serviço. O problema é que ela estava achando que o valor dela estava naquilo que ela fazia e não em quem ele era. Ela de alguma forma estava querendo ajuda, ela estava querendo ser reconhecida por aquilo que ela fazia. Mas naquele momento o mais importante era o que? Era a presença de Jesus, e ela não entendeu isso. Por quê? Porque ela estava achando que o mais importante era o serviço que ela poderia fazer para ele. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus denuncia o estado interior do coração de Marta. Por quê? Se você olha, aliás, a gente estava aqui orando e o Senhor falou algo ao meu coração. O Senhor falou assim comigo, talvez a bagunça da casa denunciasse a bagunça do coração de Marta. Porque uma mulher, quando está resolvida com ela mesma, a casa dela está arrumada, a tempo e fora de tempo. E talvez a bagunça da casa de Marta revelasse o quanto o coração de Marta estava desorganizado. Aí sabe o que Jesus vem fazendo? Jesus vem denunciando a bagunça interior que estava dentro de Marta. Porque não adianta você querer ter aparência se a tua essência está desorganizada. Não adianta você querer que Jesus... Preste atenção. Posso falar? Não adianta a gente querer trazer ordem para o que é externo se o que está dentro está desalinhado. Não adianta, aí Jesus chega e a gente quer fingir que está tudo bem, que está tudo organizado, que está tudo arrumado. Mas quando Jesus olha, Jesus não se preocupou com a bagunça que estava fora, ele se preocupou com a bagunça que estava dentro do coração de Marta. E é isso que Jesus está fazendo durante esses dias. Você está querendo que eu traga respostas em muitas áreas da sua vida, mas primeiro eu preciso alinhar o teu coração. Eu preciso alinhar aquilo que está dentro, porque não adianta você arrumar o que está fora. Não adianta trazer ordem ao que está fora se dentro está desalinhado, porque senão será só uma questão de tempo, fora está desalinhado de novo. E tem hora que na nossa vida é assim. Nós não percebemos o quanto estamos fazendo, estamos trabalhando, estamos cansados, estamos servindo, mas estamos desalinhados dentro. E o problema de quem não está alinhado dentro, o problema de quem não tem um coração alinhado, é que ele começa a ver problema em tudo e reclamar de tudo. Você já viu o filho que faz as coisas reclamando? Ô gente, cadê as mães aqui? Essa é a hora do seu desabafo. Seus filhos não estão aqui, você pode desabafar agora. Sabe aquela hora que você fala, eu sei, Elis, o que é isso? Faz tudo reclamando. Você sabe? Essa é a sua hora do seu desabafo. Não aguento mais isso, né? Agora, olha isso. Se você olha essa história, você vai ver que era isso que estava acontecendo. Sabe, Maria nos ensina muito, mas primeiro eu quero falar do coração de Marta. Porque talvez você chegou aqui essa tarde, seu coração está como de Marta. Você olha ao seu redor e você vê tantas situações que precisam ser resolvidas. Talvez você olhe ao seu redor e você vê tantas questões dentro do seu lar, tantas questões dentro da sua casa, tantas questões no seu ministério, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com suas amigas, a sua empresa. São tantas questões a serem resolvidas. Você está igual Marta, tentando resolver tudo. E Jesus está olhando para você hoje e falando, filho, eu conheço o teu coração. Não adianta você querer resolver as coisas fora. Primeiro eu preciso alinhar, trazer quietude ao que está dentro de você. Sabe, uma vez
que você tem um encontro com Jesus, Jesus não vai tratar só a sua aparência. Jesus vai tratar a essência do teu coração. Então não adianta você ficar aqui, vindo para o culto, pedindo Deus para resolver o problema. Você tem que pedir Deus primeiro para tratar o teu coração. Porque se Deus resolver o que está fora, se o seu coração estiver alinhado, você vai bagunçar tudo fora depois de novo. Eu vou repetir. Se Jesus arruma o que está fora, se o que está fora se resolve e o seu coração estiver desalinhado, não vai adiantar nada ele resolver. Já viu gente bagunceira? Não adianta você dar faxina. Já viu gente que é acumulador compulsivo? Não adianta você ir lá e limpar a casa, porque ele vai voltar e vai trazer tudo de volta, tudo velho de volta para dentro de casa. Sabe por quê? Porque é quem ele é. E Jesus, durante esses dias, ele não quer tratar só aquilo que você pode fazer para ele. Jesus não quer tratar só o seu serviço, ele quer tratar o teu coração. Porque não adianta você pedir Deus para resolver o teu casamento se ele não resolve o teu coração. Porque Jesus vai lá, resolve uma situação que está no teu casamento, mas você é tão agitada dentro de você que você mesmo arruma outro problema depois. Aí vira aquela bola de neve sempre. É sempre a mesma coisa. Resolve aqui, o problema está ali. Resolve aqui, o problema está ali. Aí você fica, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa de ninguém. A culpa é sua, que você não deixa Jesus alinhar o teu coração por dentro. Querido, chega uma hora que Jesus precisa denunciar a bagunça interior que está dentro de nós. E talvez ele te trouxe aqui essa tarde para denunciar a bagunça interior que está dentro de você. Porque a gente é... Sabe o que é interessante que é de Marta? As Martas são ótimas para reclamar das Marias. As Martas são ótimas para ver problema. As Martas são ótimas para falar, olha o que eu estou fazendo. Olha lá, fulano não está fazendo nada. Olha lá, eu estou aqui servindo todo dia no culto. Fulano não está fazendo nada. Eu sirvo nisso, eu sirvo no Kids, na diaconia, na intercessão. Eu trabalho em todo, sou do voluntariado, sou do Hope, sou de todas as... Olha lá, fulano, vem em um ministério e acha que está fazendo muito. E o problema de quando nós não entendemos aquilo que é prioridade, quando existem questões desalinhadas no nosso coração, é que a gente vai para o lugar da murmuração. Sabe por quê? Porque crente que não serve com o coração certo dá trabalho. E quantas vezes nós não estamos assim dentro das nossas casas? Orou, jejuou, fez campanha no monte para Deus te dar um marido. Agora você reclama do marido que você tem. O filho antes era um sonho, era uma promessa. Agora reclama do menino. Por quê? Porque existem prioridades que estão invertidas dentro do teu coração. Porque existem questões que estão desalinhadas dentro do teu coração. Sinceramente, antes de você querer que Deus resolva o teu problema fora, você precisa começar pedindo a Deus para que Ele resolva as inquietudes do teu coração. Será que você não chegou aqui essa tarde com o coração de Marta? E vamos ser sinceras, em algum momento das nossas vidas, todas nós nos pegamos no lugar de Marta. Eu tenho certeza que todas nós, em algum momento, nos vimos com o coração agitado como o de Marta. Sabe, a questão não era o que Marta fazia. A questão era o coração de Marta enquanto ela fazia. A questão não era Marta servir Jesus. Porque serviço, vamos ser sinceros, todas as vezes que você tem a revelação de quem Deus é, mais você vai servir. Sabe, muita gente prega esse texto falando que o serviço é errado. Mentira, querido, o serviço não é errado. Pelo contrário, a gente entra assim nesse texto, a gente fica meio que achando que as coisas estão contraditórias. Não, servir é errado, tem que ficar só aos pés. Mas Jesus vai falar que no reino maior que serve. Então como assim? Parece que está errado, parece que é contraditório. Não, não é contraditório. A questão não é você não servir. Servir não é errado. A questão é o seu coração enquanto você serve. A questão é o seu coração enquanto você faz. Porque eu posso servir com o coração no lugar certo. Eu posso trabalhar para Ele com o coração no lugar certo. A questão era que o coração de Marta estava desalinhado. Marta estava achando que o valor dela estava naquilo que ela fazia para Ele. Mas Jesus não queria as mãos de Marta. Jesus queria o coração de Marta. Jesus queria o coração dela. Era isso que Ele queria. E tem uma hora, querido, que a gente tem que deixar Jesus expor o que está no nosso coração. Sabe, no nosso evangelho
evangeliquez. A gente acha que a gente tem que estar bem sempre. A gente acha que a gente tem que estar espiritual sempre. Mas sinceramente, chega uma hora que você precisa ser sincera com Jesus, de falar assim: Jesus, não estou dando conta, não estou aguentando, estou agitada, estou inquieta, não estou conseguindo discernir, preciso entender aquilo que é a tua vontade para mim, eu não estou conseguindo dormir. Abre o teu coração para Jesus, mulher. Tem uma hora que você tem que ser sincera com Ele e falar: está agitado mesmo, estou estressada. Deus, tenha paciência que eu estou na TPM. Gente, eu oro, eu falo com Deus. Tem hora que eu estou na TPM, gente, que eu falo: Jesus, ignora aí, tá, que eu estou de TPM. Ignora aqui que eu pensei essa hora que eu estou de TPM. Alguém mais? Só a gente se entende. Os homens não entendem a gente nessa hora. Suas emoções oscilam. Não é assim. Mas chega uma hora que você tem que ser sincera. O problema é que a gente quer fazer igual Marta. A gente quer reclamar. E quantas vezes nós estamos indo para o lugar da murmuração? Agora, se você olha esse texto, você vai ver Marta querendo trazer ordem para uma situação. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós estamos indo para esse lugar. A gente chega na igreja, todo mundo acha que o nosso casamento está maravilhoso, mas só Deus sabe como que ele está. Você chega na igreja, todo mundo acha que o seu relacionamento com seus filhos está perfeito, mas só Deus sabe como ele está. E chega uma hora, querida, que você precisa deixar Deus trazer ordem sobre o caos interior que está dentro de você. Porque, preste atenção em algo, não dá para viver de aparência. Não dá para viver de aparência. Chega uma hora que você precisa ser sincera e falar: Jesus, está tudo ruim, mas eu preciso que o Senhor traga uma resolução para as questões interiores do meu coração. Sabe, eu olho esse texto, eu lembro da igreja de Éfeso. Jesus vai escrever o anjo da igreja e ele fala: olha, vocês são uma igreja maravilhosa. Jesus olha para aquela igreja e ele vai dizer: eu tenho visto o seu esforço, eu tenho visto a sua perseverança. Eu tenho visto que você tem posto à prova aqueles que são maus, vocês não aceitam os falsos apóstolos. Uma igreja que era excelente na ortodoxia. Mas ele vai dizer assim: eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, se olha para aquela igreja, era uma igreja perfeita. Uma igreja esteticamente maravilhosa. Mas a igreja havia perdido o amor pela presença. A igreja havia perdido a paixão pela presença de Deus. Eles perderam o primeiro amor. Eles perderam o amor pela presença de Deus. Sabe o que é interessante? Porque no caso da igreja de Éfeso, foi uma igreja que deixou que a excelência trocar. Presta atenção, eles deixaram que a excelência roubasse a honra. E Marta estava nesse mesmo lugar. Por quê? Porque ela quis ser tão excelente que ela não honrou quem ele era com o coração dela. Porque a excelência tende a roubar a honra. A intimidade, ela tende a roubar a honra. Infelizmente isso é uma realidade. Parece que quanto mais nós somos íntimos de alguém, menos nós honramos aquela pessoa. Parece que quanto mais você é íntimo de uma pessoa, menos ela honra quem você é. E isso está errado, sabe por quê? Porque a intimidade não pode roubar a honra. Não pode. Só que eu vou falar mais. Quantas vezes nós não temos deixado que o serviço roube a honra? Deixa eu falar algo para você. Quando você está servindo a sua casa, a sua família, os seus filhos, você também está servindo Jesus. Porque Jesus também é o rei dentro da sua casa, não só dentro da igreja. Você não pode deixar que o serviço roube a honra. O que é isso? Você não pode fazer as coisas reclamando. Você faz fazendo como quem faz para Jesus. Como se Jesus assentasse na mesa. Porque afinal Deus está sentando na mesa dentro do coração dos seus filhos todo dia que você prepara um café da manhã. Ei, não deixe a excelência roubar a honra. Talvez você está aqui, mulher, você está servindo na igreja, mas está cansada. Quer ser excelente em tudo, mas não está honrando a presença. Sabe, nós não podemos deixar. É possível sim fazer para Ele sem honrar quem Ele é. É possível sim fazer para Ele dentro da sua casa e não honrar quem Ele é. É possível sim servir dentro da sua casa e não honrar o seu marido, não honrar os seus filhos. Porque se o teu coração
mais fácil reclamando. Está errado. Está errado. Sabe, escolher a melhor parte. E aqui quando nós olhamos essa história, nós vamos ver Maria escolhendo a melhor parte. E escolher a melhor parte fala mais do que você servir com as mãos. Fala sobre você servir com o coração. Escolher a melhor parte não é você servir apenas com as suas mãos, com aquilo que você pode fazer. Fala sobre o seu coração estar rendido enquanto você serve. Quantas vezes nós estamos indo para esse lugar, vivendo o lugar da promessa, mas reclamando do lugar da promessa, porque nós deixamos que a excelência roubasse a honra. Quantas vezes? Sabe, a prioridade não era o serviço, a prioridade era a devoção do coração. A minha pergunta hoje para você, hoje é: como está o teu coração? Elisa, você não está entendendo. Se eu não fizer, não tem quem faça por mim. Se eu não fizer, não tem quem cozinhe para mim, não tem quem sirva no meu lugar. Eu estou no ministério, se eu não vou no dia da minha escala, você não está entendendo, ninguém mais vai, não tem quem faça por mim. Às vezes não é assim, não é, gente? Eu sei. Deixa eu falar para você, quando não tiver quem faça por você, alinha a motivação do teu coração. Porque não é sobre os outros, é sobre o seu coração. Como que está o teu coração? Como está o teu coração essa tarde? Sabe, Mateus capítulo 12, é uma referência de Provérbios. Mateus 12, 34, a palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como está a saúde do teu coração? Sabe por quê? Porque as suas palavras expressam a realidade do seu coração. Se você está aqui, você só está reclamando, murmurando, talvez isso está expressando a saúde do teu coração. Ou os nossos corações expressam cura, ou os nossos corações vão expressar feridas. O que o seu coração tem expressado nos últimos tempos? Deixa o Espírito Santo ser a balança fiel dentro de você nesse momento. Como está a saúde do teu coração? Sabe, ou as suas palavras expressam quietude, ou suas palavras expressam as inquietações e as murmurações do seu coração. Como está a saúde do teu coração? Essa tarde eu queria que você deixasse o Espírito Santo, sabe, rever como que está a saúde do teu coração, mulher. Como está a saúde do teu coração? O médico dos médicos te trouxe aqui essa tarde para ver como que está a saúde do teu coração. É isso que nós vamos ver. É interessante porque quando você entra no avião, a aeromoça fala assim: em casos de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, para depois você colocar em outra pessoa. O problema é que a gente quer salvar todo mundo, mas a gente não quer olhar como que nós estamos primeiro. E foi isso que Jesus estava fazendo ali no caso de Marta. Ele estava dizendo: Marta, você está olhando para muitas coisas, você está olhando para o que você pode fazer, mas eu estou olhando para o teu coração. Há coisas que estão desalinhadas dentro do teu coração, e Jesus vem falar: não adianta você querer me servir se por dentro você está se perdendo. Ei, não é sobre servir, é sobre você fazer com o coração certo. E durante esses dias, talvez você chegou aqui e você veio para cá e estava orando, se arrumando e orando, dizendo: Jesus, eu preciso que o Senhor resolva, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma intervenção. E Jesus está falando para você hoje: antes de eu intervir fora, eu preciso intervir dentro de você. Talvez seja isso que Jesus está falando para você hoje. Ei, filha, antes de eu intervir nesse problema, antes de eu intervir nessa questão, eu vou intervir no teu coração. Eu preciso trazer calmaria para as inquietações que estão dentro do teu coração. E sinceramente, não adianta eu falar o que está no teu coração, porque só você e Deus sabe as inquietudes que são dentro do teu coração. Mas essa tarde o Senhor te trouxe aqui para você expor para Ele as inquietudes do teu coração, porque antes dele trazer ordem ao que está fora, Ele vai trazer ordem para o estado interior que está dentro do teu coração. É isso que Ele vai fazer.
Não adianta ele arrumar fora se você vai bagunçar tudo depois porque você está mal resolvida. Só reclama. O tempo todo murmurando do que as pessoas não fazem. O tempo todo reclamando do que tem, do que não tem. Jesus está falando, filha, para. Porque um dia você me pediu essa casa, um dia você me pediu esse marido, um dia você me pediu esses filhos, eu te dei. Agora você está reclamando do que eu te dei. Você está reclamando do que um dia você me orou pedindo. Está desalinhado. O coração de Marta estava desalinhado. E Jesus vem de uma forma tão doce. Eu amo quando como que Jesus faz. Que Jesus bate na gente sorrindo, né? Marta, Marta. Eu imagino Jesus olhando para ela, dando aquele sorrisinho de canto, sabe? Falando, Marta, Marta. Talvez Jesus está olhando com muito amor para você hoje, dizendo, Maria, Maria, Lívia, Lívia, Ellen, Ellen. Talvez Jesus está olhando para você hoje, dizendo, filha, você está querendo que eu resolva muitas coisas fora, mas eu te trouxe aqui porque eu quero alinhar teu coração. Sabe, é isso. É isso. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que aqueles que desejam viver a melhor parte, eles abrem mão de coisas que são legítimas. O coração deles estão alinhados. Mas também nós vamos ver que aqueles que desejam viver a melhor parte, eles sempre vão priorizar os pés de Jesus. Sabe o que é interessante? Porque quem tem um perfil como o de Marta, critica Maria. Mas quem tem um perfil como o de Maria, critica Marta. Porque são perfis completamente diferentes. Eu volto a dizer, Jesus não disse que o que ela estava fazendo era errado. Ele só disse que ela não escolheu a melhor parte. Existia uma melhor parte. Existia uma parte que era boa. Maria podia ter ajudado a irmã, gente? Podia? Podia ter ajudado a irmã. Não só podia, como deveria ter ajudado a irmã. Agora, o texto vai nos mostrar que ela entendeu que naquela situação a presença era mais importante que o serviço. E ela priorizou a presença de Jesus. Sabe, a nossa constância em se assentar aos pés de Jesus vai fazer com que nós tenhamos um nível maior da revelação de quem Ele é. Preste atenção. Quando eu chego na minha casa, gente, eu prego, viajo, ministro, dou aula, mas quando eu chego na minha casa, a louça está me esperando do mesmo jeito. O banheiro está me esperando do mesmo jeito. Tenho que lavar o chão do mesmo jeito. Eu posso muito bem fazer reclamando, mas sinceramente, eu orei por aquilo. Eu orei pela minha família. Eu orei pela minha casa. E vamos ser sinceros, as maiores vezes que Deus fala comigo, as maiores direções de Deus para mim, sabe quando que Deus me deu? Quando eu estava lavando minha louça. Quando eu estava limpando meu chão. E aí Deus, eu estava lá limpando meu chão. E Deus começava a falar comigo. Deus começava a me dar direções. Faz isso, tá vendo? Me lembrava de uma ovelha e falava, essa pessoa está passando por isso, isso e isso. Trata ela assim, assim, assim. E Deus começava a falar comigo. Eu podia muito bem chegar, estou cansada, meu Deus, faço tudo que eu faço, ainda tenho que limpar a louça. Misericórdia, eu não estou dando conta mais. Só que nesse momento eu perderia a direção, porque o meu coração estava desalinhado. Porque Deus não tem espaço para falar em coração murmurador. Deus não tem espaço para falar em coração desalinhado, porque o tempo que Deus deveria estar falando, você está reclamando e está murmurando. Porque, preste atenção, você não pode deixar que o serviço roube a honra. Você não pode deixar que a intimidade roube a honra. Você não pode deixar que a excelência roube a honra. Querido, aprenda a servir com o coração certo. Aprenda a servir porque tem direções de respostas que você está esperando de Deus, que Ele vai te dar quando o teu coração estiver no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu estou servindo, mas eu estou louvando, eu estou orando, eu estou adorando. E nesse lugar, no lugar do serviço, com humildade, a direção ao liberar de Deus sobre a sua vida.
Preste atenção. O que muda a sua realidade, não é o quanto você faz, mas é o seu coração enquanto você faz. Porque se o teu coração estiver no lugar certo, você está pronto para receber revelações e realidades celestiais sobre a sua vida. A palavra diz que lá estava Maria sentada aos pés de Jesus, e ela desejava ouvir o coração dele. Sabe, nós como igreja, como mulheres, precisamos encontrar esse lugar de equilíbrio. Porque vamos ser sinceros, tem hora que não tem ninguém para fazer o que a gente faz. Não tem ninguém para fazer o que a gente faz. Eu vou deixar de servir, eu vou deixar de cuidar da minha casa para estar só dentro da igreja. Não vou fazer isso. Mas eu vou servir com o coração no lugar certo. Eu vou servir ansiando ouvi-lo. Eu não vou servir murmurando. Eu vou servir desejando conhecer o que está no coração dele. É isso que Deus espera de nós. E no momento que isso acontece, querido, a vida de Maria foi diferente da vida de Marta. Em tantos outros momentos nós vamos ver que Maria acessou um lugar maior da revelação de quem Deus é, por causa do coração dela. Então a questão não é quem é melhor, a questão é quem tem um coração no lugar certo. Porque quem tem o coração no lugar certo sempre vai receber mais direção, mais estratégia, mais resposta, porque o coração está alinhado. E é isso que Deus quer de você durante esses dias. Sabe, Marta não entendeu. E Marta criticou a adoração extravagante de Maria. Porque todas as vezes que o seu coração estiver no lugar certo, você se prepara, porque alguém vai criticar você. Você está no meio do problema, o caos está chegando, o casamento está desalinhado, mas lá está você. Aleluia. Está limpando a casa, mas está. Aleluia. Aí, sabe assim, olha, está ficando doido, ó. Olha lá, olha como é que está a casa linda, está cantando. Como assim? Olha como é que está o casamento, olha como é que está o filho. Ei, sempre vai ter alguém para criticar um adorador extravagante. Sempre vai ter alguém para criticar um coração de Maria. Mas preste atenção, sabe por quê? Porque enquanto Marta se levanta para falar de Maria, sabe o que Maria fez? Nada. Porque enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, o próprio Jesus se levantou para justificar Maria naquilo que ela não conseguia fazer. Você está aqui, você está pedindo Deus graça, você está pedindo Deus resposta para lidar com questões externas. E Jesus está falando, filho, eu só preciso alinhar o teu coração. Porque na hora que o seu coração estiver no lugar certo, eu mesmo vou me levantar para justificar você naquilo que você não consegue fazer. Preste atenção em algo. Maria poderia ter se levantado para se justificar diante da situação que estava ao redor dela. Vamos ser sinceros, olhe para mim. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a resposta que você veio buscar de Deus essa tarde. Eu não sei o que você precisa de Deus. Eu não sei qual é a situação que está ao teu redor. Eu não sei. Mas sabe o que Deus quer de você hoje? Não é resolver o que está externo. Ele quer resolver o que está interno. Porque na hora que o seu coração encontra um lugar onde Cristo é o centro, onde você só deseja ouvir e priorizar a presença dEle, Ele se levantará para justificar você naquilo que você não consegue se justificar. Preste atenção em algo. Se Maria tivesse se levantado para se justificar, pega isso aqui. Se Maria tivesse se levantado para se justificar, ela teria experimentado de uma justificação temporária. Mas porque ela deixou que Cristo a justificasse, ela experimenta de uma justificação que é eterna. E até hoje nós estamos falando dela, porque ela não levantou a voz dela, o coração dela estava no lugar certo. E Cristo a justificou de forma eterna, a ponto da história dela ser contada na história da humanidade. Ei, quem diria que um problema de arrumar a casa marcasse a história a ponto de nós estarmos falando dela aqui hoje? Deixa eu falar algo. O teu coração no lugar certo vai definir o que vai acontecer nos próximos anos da tua geração.
Não, eu vou repetir. Se você deixar que Cristo alinhe o teu coração hoje, talvez o seu posicionamento hoje vai definir o que vai ser contado na sua geração. Talvez você está num problema ao seu redor, talvez está tudo turbulento ao teu redor, mas se você hoje escolher alinhar o teu coração, render aos pés de Jesus, priorizar a presença, querido, talvez aquilo que vai ser contado da sua história não vai ser só um problema, mas vai ser um testemunho da justificação e da intervenção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua história. É isso. Sabe, o silêncio de Maria revela que ela estava morrendo para se encher de Cristo. E você não está entendendo que às vezes Deus permite tantas situações para te dar a oportunidade de morrer para você. Você está reclamando, você está murmurando, você está reclamando do que você faz, do quanto você serve, do que não tem ninguém para te ajudar. E Deus está te dando situações para fazer com que você morra para você. Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho problema, mas eu estou dando glória, eu estou rendendo graça, eu estou me enchendo do Espírito Santo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que Deus quer de você durante esses dias. Deus está te dando situações para você morrer para você. Poderia reclamar, poderia, mas eu não vivo mais eu. É a graça, é o fruto, é o caráter de Deus que vive dentro de mim. As pessoas não vão ver a minha murmuração, elas verão Cristo em mim. É isso que Deus quer de nós. Maria escolheu a melhor parte. A minha pergunta hoje para você é: o que você precisa para viver a melhor parte? Se você pode, se coloque sobre seus pés. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu queria compartilhar isso com vocês. Sabe, escolher a melhor parte é não permitir que a intimidade roube a honra. Será que você não se tornou tão íntimo do seu cônjuge que você não tem honrado mais quem ele é? Será que você não tem se tornado tão íntimo das suas amigas que você não tem mais honrado quem elas são? Será que você não tem se tornado tão íntima de Jesus? Já vivi tanta coisa em Deus, que você não tem honrado mais quem Ele é? Será que você deixou de honrar a presença? Você até faz, mas não faz com o coração no lugar certo. Sabe, escolher a melhor parte, muitas vezes é abrir mão de coisas que são necessárias em busca daquilo que é prioridade. E talvez durante esses dias você vai ter que abrir mão de coisas que são necessárias para priorizar aquilo que é prioridade para você. Eu quero que você entenda hoje que prioridade não é o que você faz. Prioridade é quem você é. Porque Jesus não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração. Jesus não quer o que você pode fazer, Ele quer o seu coração enquanto você faz. Não é sobre também não deixar de fazer. Vamos chegar num lugar de equilíbrio hoje, amém? Porque tem gente que prega assim, tem que deixar tudo. Tem gente que fala assim, não, tem que servir muito. Não, tem um lugar de equilíbrio, mas é fazer com o coração no lugar certo. Então vamos chegar hoje juntas num lugar de equilíbrio. Eu vou servir, eu vou servir na igreja, eu vou servir minha casa, eu vou servir meus amigos, mas eu vou fazer com o coração no lugar certo, com o coração alinhado. Sabe, devoção é a constância de um coração que entendeu a melhor parte. O Senhor está te chamando hoje, mulher, de volta para o lugar da devoção. O Senhor está te chamando hoje para o lugar onde é você e Ele, quedada aos pés de Jesus, sentada aos pés de Jesus. Elisa, mas eu tenho casa, menino, tenho faxina, eu não tenho tempo para ficar parada, sentada aos pés. Então faça com o coração no lugar certo. Então sirva com o coração no lugar certo, porque enquanto o teu coração está no lugar certo, Deus libera direções, estratégias do céu, enquanto você serve. Nem sempre vai ter como você parar o que você faz. Você está aqui comigo? Amém? Nem sempre vai ter como você parar o que você faz. Nem sempre. Mas deixa Deus falar com você, mulher. Quando você está lavando sua louça, está arrumando tua casa, deixa Deus falar com você. Preste atenção nisso.
claro, sim, você vai ter que tirar alguns momentos, vai ter tempo de qualidade mesmo. Mas hoje, o Senhor colocou no meu coração, é que Ele está te dando a oportunidade de escolher a melhor parte. Elisa, eu estou com tantas situações para resolver. Elisa, só Deus sabe o que eu estou passando. Elisa, só Deus sabe o problema que eu estou enfrentando. Eu sei, eu não sei o que você está passando. Só Ele sabe. Mas hoje Ele te trouxe aqui para dizer para você: eu não quero resolver só o que está fora. Primeiro eu quero alinhar o seu coração. Feche seus olhos aí onde você está. Eu queria que nesse momento você fosse muito sincera com Deus. Fala para Ele como que está o seu coração. Você está inquieta, você está chateada, se sentindo injustiçada. Fala para Ele. É você e Ele. Deixa ele alinhar o teu coração. Que essa tarde não seja o chá orando com elas, mas que seja o chá das Marias. Com o coração alinhado.